Qual o maior absurdo que a escola do seu filho já cometeu? Meu filho chorou quando deixou cair $1 num bueiro durante uma tempestade. Depois, a professora dele começou a chamá-lo de ladrão quando o dinheiro do lanche sumiu. Fui tirar satisfação com o Sr. Brennan, e ele me olhou com aquele sorriso torto e soltou. Criança pobre sempre tem desculpa. Fiquei ali, sem reação. Isso já faz 4 meses. Ontem vi ele sair da escola com uma caixa de papelão nas mãos, enquanto 37 pais olhavam em silêncio. Na última terça, o Tommy chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Medo. Mãe, o Sr. Brennan disse que se eu não achar o dinheiro do lanche até amanhã, vou ter que conversar com a diretora sobre roubo. Fiquei paralisada. Que dinheiro do lanche? Os R$ 20 que você me deu na segunda. Ele falou que eu peguei de outro aluno porque o meu sumiu. A voz dele mal saía. Mas mãe, eu estava com ele hoje de manhã. Eu tenho certeza. Aquele dinheiro era para durar 2 semanas. Vendi meu casaco de inverno no brechó só para conseguir esses R$ 20. O Tommy sabia o valor de cada real. Já me viu diluindo detergente e colando meu sapato de trabalho com fita adesiva. Ele já chorou por perder R$ 1 no bueiro. A gente vai dar um jeito, falei, mas minhas mãos tremiam. O Sr. Brennan era o professor dele, e ainda por cima, amigo da vice-diretora. Se ele dissesse que o Tommy roubou, quem ia acreditar em nós? No dia seguinte, dei meus últimos R$ 5 pro Tommy. Guarda no bolso, não põe na mochila, é no bolso mesmo. Ele fez que sim e fechou o zíper da calça. Mas quando voltou, estava chorando. Sumiu, mãe. Os R$ 5 sumiram. Ele virou os bolsos pra fora. O Sr. Brennan fez a gente fazer teste de aptidão física na sala. Eles precisaram trocar de roupa pra aula de educação física. E quando ele voltou, o dinheiro tinha desaparecido. Todo mundo trocou de roupa? Sim. O rosto dele desmontou. O Sr. Brennan disse que eu estou mentindo. Diz que criança pobre sempre tem desculpa. Aquilo doeu como um soco. Eu queria entrar na escola e gritar, mas sabia o que iam pensar. A mãe pobre inventando desculpa pro filho acusado de roubo. Nas 2 semanas seguintes, Tommy perdeu mais R$ 35, sempre nos dias em que o Sr. Brennan fazia a turma tirar as mochilas da sala para inspecionar ou trocar de roupa. Os outros alunos começaram a evitar o Tommy, e algum pai espalhou que ele era suspeito de roubo. Comecei a pegar mais trabalhos, acabando com minhas costas de tanto virar noite de garçonete só para repor o dinheiro que sumia. Mas já não era mais pelo dinheiro. Tommy parou até de almoçar, mesmo tendo dinheiro. As pessoas ficam me olhando, sussurrava. Acham que vou roubar a comida delas. Até que chegou o dia que quase acabou com a gente. Me ligaram do colégio enquanto eu estava no trabalho. Era a enfermeira. Tommy tinha desmaiado na aula de educação física. Quando cheguei, ele estava pálido na maca. A enfermeira me chamou de canto. Dona Miller, quando foi a última vez que o Tommy comeu? Ele tem dinheiro pro lanche, respondi, sem entender. Ele não almoça há 8 dias. Diz que não está com fome, mas... Ela baixou a voz. Tá tudo bem em casa, financeiramente? Eles estavam achando que eu não alimentava meu filho. Senti as pernas fraquejarem. Ele tem dinheiro. Eu faço questão de dar dinheiro pra ele. Naquela noite, Tommy finalmente desabou. Mãe, eu me escondo no banheiro na hora do almoço. Todo mundo acha que sou ladrão. O Sr. Brennan avisou os outros professores pra ficarem de olho em mim. Até o zelador fica me seguindo. Ele me olhou com os olhos fundos. Talvez a gente devesse se mudar. Começar de novo em outro lugar. Só que a gente não tinha como se mudar. Mal dava pra pagar o aluguel. Mas ver meu filho se apagando, com medo de existir onde ele tinha direito, tirou minha paz. No dia seguinte, liguei dizendo que estava doente e fiquei parada na frente da escola. Quando vi a turma do Tommy indo para mais um teste surpresa de educação física, entrei escondida. As roupas estavam em cima das carteiras, igual o Tommy tinha contado. E lá estava o Sr. Brennan, mexendo nos bolsos das calças, meticuloso, pegando dinheiro e colocando na carteira de grife. Gravei tudo com o celular. O Sr. Brennan, professor de Tesla e tênis caríssimo, roubando o dinheiro do lanche das crianças. Mas ser pobre é isso aí. Quando levei o vídeo para a diretora, ela disse que não era suficiente. No conselho escolar, falaram que eu precisava de mais provas. Quando publiquei na internet, ameaçaram me processar por difamação. Aí outros pais vieram me procurar, 7 famílias no sufoco, todos com filhos na turma do Sr. Brennan, todos com dinheiro sumindo nos mesmos dias. Mas éramos gente simples, cozinheiras, faxineiros, mães e pais solteiros. Quem ia acreditar na gente contra o professor queridinho e ainda chefe do clube de robótica? No fim, liguei para uma repórter do jornal local. Ela se interessou, até descobrir que a esposa do Sr. Brennan era filha da superintendente do distrito. A história morreu ali. Enquanto isso, Tommy foi ficando mais magro, mais calado. Parou de levantar a mão, parou de tentar participar das coisas. Pra que tentar? Dizia. Todo mundo já sabe o que eu sou. Meu limite foi quando achei o cofrinho do Tommy quebrado no chão, R$ 43 espalhados pelo quarto. Dinheiro de aniversário e Natal. É pro lanche, ele disse aflito. Pra você não precisar fazer hora extra, pra você poder dormir, pra você jantar também. Meu filho de 12 anos tentando me alimentar com o dinheiro do aniversário porque um professor roubava dele e ainda o chamava de ladrão. Por dentro, minha cabeça virou uma tempestade.
Enquanto ele juntava as moedas, comecei a pensar rápido. Achavam que podiam roubar meu filho e sair impunes? Não era bem assim. Passei os 3 dias seguintes vigiando, dentro e fora da escola. Segui o Sr. Brennan até o supermercado. Vi ele encher o carrinho de bife orgânico. Fiquei no estacionamento do clube de campo, onde ele joga golfe todo sábado. Registrei as roupas de marca, o relógio caro, o iPhone novo que mal saía do bolso. Outros pais do grupo fizeram o mesmo. Maria, que perdeu o dinheiro do aniversário da filha, tirou fotos da reforma na casa do Brennan. James, o faxineiro do hospital, acompanhou as viagens dele para o cassino. Não era perseguição. A gente estava juntando provas que ninguém pudesse ignorar. Mas o Sr. Brennan deve ter percebido. Naquela quinta-feira, Tommy chegou em casa com um bilhete. O Sr. Brennan queria conversar com os pais sobre o comportamento do Tommy. A reunião estava marcada para a manhã seguinte, bem no meu horário de trabalho no restaurante. Se eu faltasse, perderia gorjetas das quais dependia, mas não tinha alternativa. Fui para a escola com a melhor roupa que encontrei, que não era lá grande coisa. Brennan estava atrás da mesa, vestindo um terno que devia custar mais do que eu ganhava em um mês. A diretora estava ao lado, de braços cruzados, séria. Brennan começou imediatamente, dizendo o quanto estava preocupado com o suposto padrão de desonestidade do Tommy. Ele tinha trazido uma pasta com documentos de cada incidente, alegando que o Tommy foi visto perto das mochilas de outros alunos, em dias em que dinheiro sumiu em várias salas, tudo um registro de comportamento suspeito. Era tudo armado, mas parecia oficial, profissional. A diretora concordava com a cabeça, já convencida de tudo. Tentei falar sobre o vídeo, sobre as outras famílias, mas Brennan me cortou, calmo, insinuando que eu estaria ensinando o Tommy a mentir, que meu estresse com dinheiro estava afetando meu discernimento. Sugeriu que a gente procurasse aconselhamento, os dois juntos. E aí veio o golpe. Se esses furtos continuarem, vamos precisar acionar o conselho tutelar. Essa ameaça ficou no ar, pesada como veneno. Eles podiam tirar meu filho de mim. Saí da reunião tremendo. No estacionamento, liguei para a Maria. A filha dela tinha sido transferida para outra turma naquela manhã, sem aviso. O James mandou mensagem dizendo que o filho dele, do nada, estava levando suspensão por causa de uniforme. Regras que nunca tinham nem cobrado antes. O Brennan estava mirando um a um nos nossos filhos. Naquela noite, abracei o Tommy enquanto ele chorava. Ele me pediu, pelo amor de Deus, para só pagar o senhor Brennan, dar o que ele quisesse para tudo aquilo parar. Meu filho, tão correto, estava disposto a ser extorquido só para ter paz. Comecei a anotar tudo. Cada conversa, cada episódio, cada centavo sumido. Outros pais fizeram igual. A gente se encontrava escondido no apartamento da Maria, trocando informações e montando uma linha do tempo. Ficou claro o padrão. Brennan escolhia as famílias mais vulneráveis, aquelas que tinham menos chance de serem ouvidas ou de conseguir ajuda. Mas logo percebemos outra coisa. Brennan não só pegava dinheiro do lanche, ele usava o cargo para empurrar os serviços de reforço escolar da esposa para os alunos que tinham dificuldade. Serviços caríssimos, que nunca melhoravam as notas. Ele comandava um esquema inteiro, e a gente era só mais uma leva de vítimas. Na semana seguinte, a situação piorou ainda mais. Revistaram o armário do Tommy 3 vezes sem motivo, sempre com Brennan dizendo ter achado algo suspeito. Uma caneta igual a de outro aluno. Um livro da biblioteca que o Tommy com certeza tinha pegado certo. Ele estava plantando provas. Outras crianças começaram a perseguir o Tommy abertamente. Chamavam ele de Tommy ladrão pelos corredores. Colaram um adesivo falso de câmera na carteira dele. Quando tinham trabalhos em grupo, os colegas ficavam de olho nas coisas deles, só porque o Tommy estava por perto. E o Brennan assistia a tudo, com aquele sorrisinho satisfeito. Eu tentei de tudo. Escrevi cartas para o conselho escolar, procurei o sindicato dos professores, busquei assessoria jurídica. Diziam que, sem prova concreta, não dava para fazer nada. O vídeo que eu tinha não bastava. Brennan era bem relacionado e estava protegido por todos os lados. Enquanto isso, meu filho estava cada vez mais apagado. Quase não conversava mais, nem jantava. As notas despencaram. Perguntou se podia estudar em casa, mas eu tinha 2 empregos. Quando eu ia poder ensinar? Com que material? O Brennan sabia exatamente o quanto a gente estava acuado. O limite foi na semana do espírito escolar. Teve uma arrecadação em que as crianças podiam pagar para jogar torta nos professores, e o Tommy tinha juntado moedas que achou na rua, animadíssimo para, pela primeira vez, participar de algo divertido. Mas na hora, o dinheiro dele tinha sumido de novo. E o Brennan, dessa vez, acusou ele de roubar da própria arrecadação. A diretora me ligou no trabalho. O Tommy ia ficar suspenso até apurarem. Suspensão de 3 dias para um menino de 12 anos que nunca tinha dado problema. Tive que sair correndo do trabalho. Perdi metade do dia para buscar meu filho arrasado. Como alguém consegue ser tão cruel com crianças que já sofrem tanto? O jeito como o Sr. Brennan escolhia a dedo as famílias mais sofridas, garçonetes, faxineiras, mães e pais sozinhos. Parecia até que ele estudava quem ia ser mais fácil de pisar. Aquela noite, nosso grupo de pais se reuniu de novo, todo mundo esgotado. A filha da Maria já estava tendo crise de ansiedade. O filho do James se recusava a ir para a escola. Outra mãe, Patrícia, começou a mandar o filho só com bolacha, sem dinheiro nenhum, para evitar que roubassem. A gente sabia que precisava de algo grande, impossível de ignorar ou encobrir. Foi quando a Patrícia contou que o sobrinho dela trabalhava com TI na secretaria da escola e tinha acesso aos sistemas de segurança, inclusive as câmeras das salas, que na sala do Brennan, supostamente estavam quebradas. Mas não estavam. Brennan só falou isso para a administração, e ninguém nunca conferiu.
O sobrinho da Patrícia não podia entregar as imagens para a gente diretamente, mas garantiu que as câmeras funcionariam num determinado dia. Planejamos tudo. Cada pai mandaria o filho com dinheiro marcado, notas com número de série anotado. Fotografamos o dinheiro antes da aula, registrando onde cada criança ia guardar. Depois, era só esperar. O dia chegou. 7 crianças com dinheiro marcado, todas na turma do Brennan. Tudo documentado. Dei um beijo no Tommy antes dele sair, prometendo que logo aquilo ia acabar. Ele me olhou com um olhar velho demais para a idade e assentiu. Sério. Vi o Tommy entrando na escola naquela manhã, os ombros caídos, como se carregasse o mundo. A nota de 20 marcada estava bem no fundo do bolso da frente, presa com um alfinete de segurança por dentro. Fotografamos tudinho. O número de série, o alfinete, como estava guardada. Às 10h30, meu celular vibrou. Era a mensagem da Maria, dizendo que o dinheiro da filha já tinha sumido e o alfinete tinha sido cortado. 10 minutos depois, o James avisou o mesmo. Depois, Patrícia. Um a um, nossos bilhetes sumiram durante o momento em que Brennan mandava os alunos para o corredor e inspecionava a sala. Mas deu errado. As câmeras não gravaram. O sobrinho da Patrícia ligou desesperado. O sistema tinha caído misteriosamente naquela manhã. Problema técnico, falou o pessoal de TI. Não tinha imagem nenhuma da sala do Brennan na hora crucial. Fiquei parada dentro do carro, em frente à escola, apertando o volante até meus dedos ficarem brancos. A gente tinha sido tão cuidadoso, tão certo de que dessa vez daria certo. Mas o Brennan sempre estava um passo na nossa frente. Naquele dia, busquei o Tommy mais cedo para levar ao dentista. Ele entrou no carro com os olhos vermelhos. Como já imaginávamos, os R$ 20 tinham sumido. Mas pior foi o Brennan ter chamado ele de lado depois. Falou pro Tommy que estava preocupado com o comportamento dele e que ia recomendar transferência para o tal programa especial de conduta do distrito, um daqueles que mancham de vez o histórico escolar. Fui direto pro apartamento da Maria. Os outros pais já estavam lá, derrotados. Tínhamos fracassado de novo. O sobrinho da Patrícia levou advertência por mexer no sistema da escola sem autorização e ainda podia ser suspenso do trabalho. Alguém foi lá e dedurou ele pro chefe por ter ajudado a gente. O James deu um soco na mesa, assustando quem estava por perto. O filho dele chegou em casa com um olho roxo. Apanhou de uns meninos no recreio que chamaram o pai dele de mentiroso e encrenqueiro. O monitor do pátio, claro, fingiu que não viu nada. Ficamos todos em silêncio, lutando com o mesmo pensamento horrível. Talvez o melhor fosse desistir, mudar nossos filhos de escola, trocar de cidade, simplesmente deixar o Brennan vencer. Só que aí, a filha da Maria chegou da escola, segurando um papel amassado. Tinha recebido de outro aluno na hora do almoço. Era um bilhete de um estudante da turma do Brennan de 3 anos atrás. A família tinha se mudado, mas a criança queria que a gente soubesse que não estava ficando louca. A mesma coisa tinha acontecido com eles. Tentaram lutar, perderam. No bilhete, um nome. Donna Chen, professora aposentada que trabalhou com o Brennan antes dele casar com a filha do superintendente. Quem sabe ela topasse conversar. Encontrei a Dona Chen na horta comunitária no dia seguinte. Ela era baixinha, olhar atento. Ficou me analisando um bom tempo antes de me chamar para sentar num banco perto dos tomates. Ouviu tudo o que contei sem me interromper, o rosto ficando cada vez mais preocupado. Quando terminei, ela ficou um tempo calada, olhando para as mãos, e então me contou do primeiro ano do Brennan como professor. Ele começou devagar, cobrando R$ 1 aqui, 5 ali, sempre de alunos cujos pais viviam na correria de 2 ou 3 empregos, gente que não podia comprar briga. Ela até tentou denunciar. No dia seguinte, o contrato dela não foi renovado. Disseram que era corte de verba. Mas ela me passou algo importante. Um padrão. O Brennan sempre aumentava a pressão perto do fim do ano letivo, forçava mais, arrecadava mais, porque sabia que as famílias preferiam aguentar só mais um pouco a entrar numa guerra perdida. E sempre escolhia uma família para servir de exemplo, para mostrar o que acontece com quem reage. Esse ano, a família escolhida era a minha. Agradeci a Dona Chen e voltei para casa com a cabeça a mil. Faltavam 2 semanas para acabar as aulas. Só 2 semanas para encontrar um jeito de impedir tudo isso. Mas o Brennan já estava agindo contra nós. No dia seguinte, meu gerente na lanchonete me ligou. Alguém tinha feito uma reclamação dizendo que eu fui grossa, que errei no pedido. Meu gerente sabia que era mentira, mas a matriz exigia que registrasse. Mais algumas dessas e eu estaria em advertência. O Tommy chegou em casa naquele dia com a mochila rasgada. Alguém puxou no corredor e arrancou a alça. Ele tentou contar para uma professora, mas ela nem deu bola. Criança é assim mesmo, ela disse. Mas o Tommy viu ela trocando um olhar com o Brennan depois. Nosso grupo de pais se reuniu de novo, dessa vez na casa do James. Todo mundo tinha história para contar. A Maria foi sorteada para uma auditoria no serviço de faxina, o senhorio da Patrícia recebeu denúncia anônima de barulho no AP dela, o chefe do James no hospital começou a implicar do nada com as folhas de ponto dele. O Brennan não estava só se protegendo, estava destruindo a nossa vida. Estávamos quase desistindo quando a filha da Patrícia falou. Ela estava quietinha no canto, supostamente fazendo lição, mas estava no celular, rolando as redes sociais. Mostrou pra gente um vídeo do TikTok de um aluno de outra escola falando de um professor que tinha roubado dele. Os comentários estavam cheios de histórias parecidas, crianças de todo lugar contando o que passaram. Ninguém dizia nomes nem escolas, todo mundo com medo. Mas o padrão era o mesmo. Não era só aqui, estava em todo canto. E as pessoas estavam começando a falar. Isso me deu uma ideia. Não dava pra enfrentar o Brennan pelos caminhos oficiais, ele era bem protegido. Mas a gente podia contar nossa história. Não pra repórter ou conselho escolar, mas pra quem talvez realmente entendesse. Outros pais,
outras crianças, pessoas passando pela mesma coisa e achando que estavam sozinhas. Passei a noite acordada escrevendo. Não uma denúncia ou desabafo, mas nossa história mesmo. Como começou, como piorou, como tentamos pedir ajuda. Troquei os nomes, tirei detalhes que pudessem identificar, mas deixei a verdade do que está acontecendo. O ataque sistemático, a manipulação, o jeito que a pobreza é usada como arma contra a gente. Postei num fórum de pais na manhã seguinte. Em menos de uma hora, já tinha 50 comentários, pais contando experiências parecidas, professores confessando que já tinham visto colegas fazerem igual e não sabiam o que fazer. Na hora do almoço, já estavam compartilhando em outros fóruns. Alguém postou até no Reddit. As histórias não paravam de chegar, mas eu cometi um erro. Mencionei o Tesla, as roupas de grife, as viagens ao cassino, detalhes muito específicos. À tarde, descobriram de que escola eu estava falando. O nome do Brennan apareceu nos comentários. Meu telefone tocou durante o expediente. Era o diretor, furioso. Como você tem coragem de espalhar mentiras sobre um dos melhores professores? Ameaçou o processo, medida protetiva, expulsão imediata do Tommy. Eu desliguei na cara dele e liguei para os outros pais. Precisávamos nos reunir. Era urgente. Mas quando cheguei no apartamento da Maria, ela estava chorando. A filha dela não tinha voltado da escola. Ela ligou para a secretaria. Disseram que a menina foi buscada pelo pai, o ex-marido da Maria, aquele que perdeu a guarda 3 anos atrás e nem devia saber onde elas moravam. Alguém ligou para ele, contou onde encontrar a filha, passou o horário da escola. A Maria ligava desesperada para a polícia. Por favor, repetia com as mãos tremendo. O resto de nós ficou parado, em choque. Aquilo tinha ido longe demais, muito além do que se pode aceitar. Enquanto esperávamos notícias da filha da Maria, meu celular não parava de vibrar. O post no fórum tinha viralizado. Milhares de compartilhamentos, centenas de relatos, mas também ameaças, mensagens me chamando de mentirosa e comentários dizendo que eu merecia tudo aquilo. Alguém descobriu meu perfil no Facebook e expôs meu horário de trabalho na lanchonete. O James pegou meu celular e tentou apagar tudo que dava, mas já era tarde demais. Nossa história tinha viralizado. Uns acreditavam na gente, outros achavam que era tudo armação para destruir a reputação de um professor inocente. No meio desse caos, a verdade foi ficando cada vez mais distante. Encontraram a filha da Maria uma hora depois. O ex-marido dela só tinha levado a menina para tomar um sorvete e depois deixou de volta na escola, sem entender o motivo de tanta confusão. Nem fazia ideia de quem o havia procurado. Como tecnicamente não tinha havido crime, a polícia cruzou os braços. Mas o recado estava dado. O Brennan tinha acesso aos nossos filhos quando quisesse. No dia seguinte, tirei o Tommy da escola dizendo que estava doente. Ele ficou comigo na lanchonete, fazendo lição num cantinho enquanto eu servia café e tentava não perder o controle. Outros pais fizeram o mesmo. As carteiras da sala do Brennan estavam vazias. De algum modo, o Brennan conseguiu desativar as câmeras de segurança, interceptar dinheiro marcado com alfinete e ainda arrumou um jeito de fazer um auxiliar de TI ser suspenso. Era uma operação tão elaborada quanto muitos assaltos a banco de filme. Um protesto silencioso, ignorado, mas o Brennan não tinha parado. Naquela tarde, uma assistente social apareceu lá na lanchonete. Alguém denunciou que eu estava faltando com o dever de mãe, ao não levar o Tommy para a escola. Ela foi educada, mas firme. O Tommy precisa ir para a escola amanhã, senão vou abrir uma investigação. A vontade era de gritar, explicar tudo, mas vi nos olhos dela que já tinha opinião formada. Mais um pai instável inventando desculpa pro filho complicado. Nada do que eu dissesse mudaria isso. Naquela noite, sentei com o Tommy à mesa da cozinha. Faltavam 7 dias de aula, 7 dias de sofrimento. Disse a ele que aguentasse firme só mais essa semana, que nas férias a gente ia dar um jeito. Quem sabe eu arrumasse um segundo emprego, juntasse um dinheiro e a gente pudesse recomeçar em outro lugar. Mas o Tommy só balançou a cabeça, pegou o celular e me mostrou um vídeo que gravou escondido na escola. Crianças no corredor cochichando sobre o post no fórum, sobre o Brennan, dizendo que o dinheiro delas também tinha sumido e que os pais não acreditaram, não deram atenção ou ficaram com medo de se envolver. O vídeo era tremido, feito meio às escondidas, mas dava para ouvir claramente cada relato. Não só da turma atual do Brennan, mas de anos anteriores. Uma epidemia silenciosa que todo mundo conhecia, mas ninguém tinha coragem de falar. O Tommy me olhou com aquele olhar maduro demais para a idade. Ele queria postar o vídeo, entrar na conversa online, mostrar que não era só mãe revoltada fazendo escândalo. As próprias crianças sabiam o que estava acontecendo. Pensei na filha da Maria, na assistente social, em tudo que poderia dar errado. Mas lembrei também da dona Chen, que foi forçada a se aposentar por ter falado, das famílias que preferiram mudar de cidade a enfrentar o problema, e das crianças que aprenderam cedo que adultos também podem roubar e sair ilesos. Postamos o vídeo juntos. O Tommy digitou a legenda com as mãos firmes, sem apontar culpados, sem nomes, só. As crianças sabem mais do que os adultos imaginam. A gente vê tudo, lembra de tudo, e não vai mais ficar em silêncio. Em poucos minutos, o celular dele começou a vibrar com notificações. Outras crianças da escola viram o vídeo, começaram a compartilhar as próprias histórias nos comentários, fizeram seus próprios vídeos. Um movimento espontâneo de pré-adolescentes cansados de serem chamados de mentirosos. No dia seguinte, mandei o Tommy para a escola sem dinheiro, sem nada que pudessem roubar. Mas pela primeira vez em semanas, ele entrou de cabeça erguida. Não estava mais sozinho. Metade da turma já tinha visto os vídeos. Sabiam da verdade e passaram a olhar pro Brennan de outro jeito. Fui trabalhar esperando o pior. Mais reclamações, talvez até uma demissão.
Mas ao invés disso, meu gerente me chamou de canto. Minha filha estuda na escola do Tommy. O dinheiro dela também sumiu. Eu achei que ela tinha sido distraída, mas agora já não tenho tanta certeza. Ele garantiu meu emprego e disse que qualquer reclamação estranha ele resolveria pessoalmente. Durante o expediente, eu não parava de checar o celular. Os vídeos estavam se espalhando, não de forma explosiva, mas constante. Pais começaram a questionar, professores ficaram atentos. O foco mudou. Já não era sobre uma mãe exaltada, era sobre um padrão, um sistema, um problema que precisava ser resolvido. Mas o Brennan não estava parado. Quando busquei o Tommy naquela tarde, ele contou das novas regras. Nada de celular em sala, revista surpresa nas mochilas, quem for pego gravando leva suspensão na hora. O cerco estava se fechando. À noite, nosso grupo de pais se reuniu pela última vez. Estávamos todos exaustos, assustados, mas também estranhamente esperançosos. A conversa tinha começado. As pessoas estavam ouvindo. Talvez não as autoridades, mas a comunidade. Os pais que tinham medo de falar. As crianças que ficaram em silêncio por tanto tempo. Fizemos um combinado para a última semana de aula. Vamos registrar tudo. Cada conversa, cada situação, cada abuso de poder, por menor que seja. Não para as autoridades que já nos decepcionaram, mas para a opinião pública, para os pais que precisam saber o que acontece, para as crianças que merecem coisa melhor. O sobrinho da Patrícia, mesmo cheio de problema no trabalho, deu um último presente. Uma lista das famílias cujos filhos passaram pela sala do Brennan nos últimos 5 anos. Contatos que ele pegou antes de perder o acesso. Dividimos os nomes. Vamos entrar em contato discretamente, contar nossa história e ver se alguém mais quer compartilhar. A resposta foi enorme. Uma família atrás da outra contando a mesma história. Dinheiro sumido, criança levando culpa, pai ignorado. A maioria ficou calada. Tentou seguir em frente, esquecer, mas lembrava e estava indignada. Na quinta-feira, já tínhamos relatos de 37 famílias. Não eram denúncias para a polícia, eram só pais contando sua verdade. Juntamos tudo em um documento só, sem comentários, sem acusações, só relato atrás de relato mostrando o mesmo padrão, as mesmas vítimas, a mesma proteção por cima. Passei a manhã de sexta organizando o material, tornando tudo claro e fácil de entender, algo que as pessoas pudessem compartilhar e compreender. O Tommy me ajudou, e as habilidades dele com tecnologia, aos 12 anos, já deixavam as minhas no chinelo. Juntos criamos algo forte. Não era prova judicial, mas era verdade de gente. Naquela sexta-feira, ao levar o Tommy para a escola no último dia antes do fim de semana, senti algo que fazia tempo que não sentia. Esperança. Talvez a gente não vencesse da maneira tradicional. O Brennan podia até continuar no cargo, o sistema podia protegê-lo, mas agora a comunidade sabia, os pais sabiam, as crianças sabiam, e esse conhecimento também era uma forma de poder. O Tommy pegou a mochila, aquela mesma com a alça remendada na fita adesiva, e antes de sair do carro se virou para mim, com um sorriso pequeno, mas genuíno. Aconteça o que acontecer, a gente lutou. A gente não ficou calado. Encontrou quem estivesse do nosso lado e ficou junto. O fim de semana se estendia à frente. 2 dias para finalizar o documento, nos preparar para o que viesse e nos fortalecer para a última semana de aula. Um esforço final numa batalha que nunca buscamos, mas da qual não dava para escapar. Vi meu filho sumir dentro do prédio enquanto o celular já vibrava com mensagens de outros pais. Histórias chegando, conexões sendo feitas. Uma rede de famílias que antes estavam isoladas em suas lutas, agora encontrava força ao se unir. Na segunda de manhã, recebi um e-mail pesado da escola. O Tommy vai ser colocado sob um contrato de comportamento. Qualquer deslize, por menor que seja, vai resultar em expulsão imediata. O contrato exigia minha assinatura para que ele pudesse voltar para a sala de aula. Fui até a escola com o nosso dossiê de pais guardado na bolsa. 37 famílias, anos de furtos, tudo documentado. Mas eu sabia que não era hora de mostrar para a diretora. Ainda não. O Brennan já estava me esperando na secretaria, com aquele sorriso satisfeito. Assistiu enquanto eu assinava o contrato, minha mão firme, mesmo com a raiva queimando por dentro. O Tommy estava ao meu lado, ombros caídos, aceitando o destino como quem já entendeu que a vida não é justa. Só que alguma coisa tinha mudado no fim de semana. Os vídeos que o Tommy e outras crianças postaram estavam repercutindo. Pais que nunca tinham dito nada começaram a perguntar. Professores que antes fingiam não ver começaram a prestar atenção. Naquela tarde, o Brennan fez a próxima jogada. Revirou a carteira do Tommy diante de todo mundo na sala. Tirou uma calculadora de outro aluno, levantando como se fosse prova de um crime. As crianças assistiram em silêncio, mas depois a Maria contou que vários gravaram tudo escondido, com o celular embaixo da carteira ou na mochila. Na terça, piorou. Brennan inventou uma regra nova. Todo mundo tinha que esvaziar os bolsos assim que entrasse na sala. Alegou ser por segurança para evitar furtos. Ninguém deixou passar a ironia, mas as crianças estavam aprendendo rápido. Começaram a levar carteiras falsas com dinheiro de mentira. Se organizaram para sempre ter alguém de olho. Criaram sinais com as mãos para avisar quando o Brennan se aproximava das carteiras. A filha da Patrícia montou um arquivo compartilhado para as crianças relatarem dinheiro sumido em tempo real. Em poucas horas, já tinha vários relatos, inclusive de alunos antigos do Brennan, de anos atrás. O padrão era gritante. Quarta de manhã, o James me mandou mensagem. O filho dele achou no boletim online que todos os alunos que tinham reclamado de dinheiro sumido tinham recebido notas mais baixas na turma do Brennan. Toda a família que reclamou viu a nota dos filhos cair. Era discreto,
mas sistemático. Passei meu intervalo do almoço na lanchonete montando uma linha do tempo. Datas dos furtos, valores, mudanças nas notas, registros de comportamento. Quando organizei tudo cronologicamente, ficou impossível negar o retrato de retaliação e controle. Naquela noite, nosso grupo de pais decidiu. Não íamos esperar até o último dia de aula. Não deixaríamos o Brennan continuar mais 3 dias com essa tortura psicológica. Era hora de agir. Passei a noite em claro preparando. Não um discurso inflamado, nem acusações, mas uma apresentação simples dos fatos. Prints dos vídeos das crianças, a linha do tempo dos furtos e das notas, depoimentos de 37 famílias, o relato da Dona Chen sobre o histórico do Brennan. Na manhã seguinte, coloquei tudo num site simples, nada sofisticado, só a verdade, exposta para quem quisesse ver. Compartilhei o link no grupo de pais da escola no Facebook, com uma mensagem direta sobre preocupação com a gestão da sala e o patrimônio dos alunos. A resposta foi imediata. Pais que nunca tinham falado começaram a compartilhar suas experiências. Professores de outras escolas comentaram com relatos parecidos. O post foi sendo compartilhado, não por ser sensacionalista, mas porque era familiar, porque falava de algo que muita gente já viveu sem nunca dar nome. Até o meio-dia, o telefone da escola não parava de tocar. Não era imprensa, eram pais. O Tommy estava transformando o ensino fundamental num filme de espionagem, com carteiras falsas e sinais secretos, enquanto os pais montavam planilhas como se preparassem à revolução mais burocrática do mundo. Quem diria que lutar contra a injustiça exigia tanto Excel? Pais indignados, pais preocupados, pais querendo saber por que o dinheiro do lanche sumia, pais que de repente entenderam por que os filhos chegavam em casa com fome. O Brennan tentou manter o controle, fez uma reunião de última hora com a turma, discursou sobre os perigos de espalhar informação falsa na internet, mas as crianças não caíram mais nessa. Sentaram em silêncio absoluto, alguns gravando discretamente seus avisos cada vez mais desesperados. O diretor me ligou naquela tarde, o tom já bem diferente de outras conversas. Queria marcar uma reunião, discutir a situação, buscar uma saída. Concordei, mas só se todos os pais pudessem participar. Todos mesmo. Sexta de manhã, nunca vi o estacionamento da escola tão cheio. Não era só nosso grupo inicial, eram dezenas de famílias. Pais que ficaram anos em silêncio, pais que mudaram os filhos de escola para evitar confusão, pais que achavam que o filho era distraído até verem a nossa documentação. A reunião foi no refeitório. O Brennan sentou na frente, ao lado do diretor, e 2 membros do conselho escolar chamados às pressas. O terno de grife dele não impressionava diante de uma sala lotada de pais trabalhadores, que já tinham feito de tudo para repor o dinheiro do lanche roubado. Apresentei nossas provas com calma, sem drama, sem acusações, só fatos, datas, valores, padrões. Os membros do conselho foram ficando cada vez mais desconfortáveis, à medida que o tamanho do problema ficava impossível de ignorar. Não era questão de uns trocados desaparecidos. Foram anos de pequenos furtos, sempre das famílias que mais precisavam. Outros pais se levantaram e começaram a contar suas histórias. Maria falou das crises de ansiedade da filha, James descreveu o olho roxo do filho, Patrícia contou como a família sobreviveu uma semana só com miojo para repor o dinheiro que foi levado. Uma história pior que a outra. Crianças sendo culpadas, pais ignorados, famílias sofrendo caladas. Brennan tentou se justificar, responder, dar desculpas, mas ninguém acreditou nele. As provas eram tantas que não havia como negar. Finalmente, a comunidade encontrou força para falar, e o recado foi claro. Chega. Os membros do conselho cochichavam entre si, enquanto o diretor parecia em choque, pálido, e aquele sorriso convencido do Brennan já não existia, fazia tempo. O clima era de pura tensão. Até que a presidente do conselho se levantou e anunciou que Brennan seria afastado imediatamente, enquanto uma investigação completa seria feita. Garantiu que a sala de aula dele teria monitoramento, todas as notas seriam revistas, e que qualquer família com comprovante das perdas poderia pedir reembolso. Mas o mais importante, ela pediu desculpas. Pediu desculpas às crianças que não foram ouvidas, aos pais ignorados, às famílias que ficaram sozinhas. Não era suficiente, talvez nunca fosse, mas pelo menos foi um reconhecimento. Era um começo. No fim da reunião, aconteceu algo bonito. As crianças que antes evitavam o Tommy começaram a se aproximar, pedindo desculpas, admitindo que sentiam que tinha algo errado, mas não sabiam como agir. O adesivo da câmera falsa saiu da carteira dele, e os cochichos no corredor acabaram. Brennan saiu da escola levando uma caixa de papelão. O Tesla dele, que antes era símbolo de status, agora só mostrava vergonha. Os pais assistiam tudo do estacionamento, sem comemorar, só presenciando. Não era vingança, era proteção. Garantir que mais nenhuma criança passasse fome enquanto um professor contava o dinheiro do lanche roubado. Nos dias seguintes, a verdade continuou a aparecer. A esposa de Brennan encerrou discretamente as aulas de reforço. O diretor anunciou novas regras para monitoramento e transparência nas finanças. A secretaria implementou treinamentos obrigatórios para identificar e denunciar comportamentos suspeitos. Tommy voltou para uma escola na segunda-feira, andando mais confiante do que há muito tempo. Os colegas começaram a tratá-lo diferente, não mais como ladrão, mas como alguém que encarou a injustiça. Ele voltou a almoçar no refeitório,
cercado de crianças que finalmente entendiam pelo que ele tinha passado. Nosso grupo de pais continuou se reunindo, desta vez sem precisar se esconder. Montamos uma rede de apoio para famílias que estavam passando por situações parecidas, compartilhando informações sobre como identificar abusos financeiros nas escolas. Fizemos questão de garantir que nenhuma família enfrentaria isso sozinha de novo. Aos poucos, o dinheiro que Brennan tinha desviado foi sendo devolvido pelo fundo emergencial do distrito. Pode não ter sido muito para alguns, mas para famílias como a nossa, fazia toda a diferença. Comida na mesa, gasolina, dignidade. Significava que nossos filhos poderiam participar das atividades da escola sem vergonha. Continuei trabalhando na lanchonete, mas algo tinha mudado. Clientes que ouviram nossa história começaram a deixar gorjetas melhores. Meu gerente até ajustou meus horários para que eu conseguisse ir às reuniões do conselho. A comunidade, que antes parecia distante, só não sabia o que estava acontecendo. Tommy voltou a levantar a mão nas aulas, entrou para a equipe da feira de ciências e conseguiu ajudar outros alunos a documentar situações e se proteger. Aprendeu que dá para enfrentar quem tem poder, mesmo sendo só um garoto de 12 anos de uma família simples. Outras famílias também começaram a se recuperar. A filha da Maria voltou a dormir bem, o filho do James recuperou a autoconfiança, a família da Patrícia sentou junta para uma refeição de verdade pela primeira vez em semanas. Eram pequenas vitórias, mas que significavam tudo. Dona Chen me mandou um cartão, dizendo que se orgulhava da gente, porque fizemos aquilo que ela não conseguiu, porque não aceitamos o silêncio e protegemos a próxima geração de crianças vulneráveis. Quando o ano letivo terminou, pensei em como tudo acabou tão diferente do que imaginei durante aqueles dias difíceis. Não precisamos de advogados, nem de jornalistas, nem de viralizar na internet. Precisamos uns dos outros, de coragem e da força simples da verdade compartilhada. Tommy e eu ainda enfrentávamos dificuldades financeiras. Eu ainda remendava meus sapatos, diluía detergente, mas aprendemos algo importante. Pobreza não é motivo de vergonha. Ser vulnerável não é o mesmo que ser impotente. E às vezes as vozes mais baixas, quando se unem, conseguem derrubar gigantes. No último dia de aula, Tommy esvaziou o armário sorrindo, sem dinheiro escondido, sem acusações falsas, sem medo. Só um garoto esperando pelas férias, sabendo que no próximo semestre voltaria para um lugar mais seguro, onde dinheiro de lanche era só dinheiro de lanche, não uma arma contra os mais pobres. Aquela noite, vi Tommy jogando basquete com as crianças do bairro, rindo alto no pátio. Ele sobreviveu. Nós sobrevivemos. E ao sobreviver, mudamos as coisas. Não de forma espetacular, nem tudo de uma vez, mas o suficiente, o bastante para fazer diferença, o suficiente para garantir que mais nenhuma criança passasse pelo que ele passou. O documento que criamos virou modelo para outros grupos de pais. Os vídeos que as crianças fizeram inspiraram outros a se manifestar. A rede que construímos ficou mais forte. A mudança veio aos poucos, cheia de altos e baixos, mas veio. Uma família, uma escola, uma comunidade por vez. Obrigada por me acompanhar enquanto tento entender tudo isso. Sem dúvida é uma história para fazer a gente pensar. Curte o vídeo, isso ajuda muito mais do que você imagina.